Olá, damos início agora à nossa aula de função orgânica. A análise de hoje vai ser a respeito de algumas funções orgânicas, tais como o fenol. O fenol ele é observado, ele é identificado em uma molécula a partir da presença de uma hidroxila conectada a um carbono insaturado. Obrigatoriamente, esse carbono insaturado tem que fazer parte de um anel benzênico ou anel aromático, uma estrutura cíclica contendo 6 carbonos ligados entre si, fazendo simples e duplas ligações alternadas. O melanol nada mais é que uma hidroxila ligado a um carbono insaturado, contudo esse carbono ele não faz parte de um anel benzênico. O único pressuposto que você tem que ter para ter um enol é a hidroxila ligado a um carbono insaturado, por dupla ligação, somente isso. Como se dá o nome da cadeia principal de um enol? Ele é composto por três partes, prefixo, infixo e sufixo. Prefixo diz respeito ao número de carbonos, o infixo a sua dupla ligação, que recebe o nome de en, e o seu sufixo pelo grupo funcional. O enol tem a terminação ol. Colocando em prática o que nós temos a respeito da ordem para a numeração da cadeia carbônica. Nós temos um grupo funcional, no caso a hidroxila, tem sempre preferência para a numeração da cadeia carbônica, então a sua cadeia carbônica vai começar da extremidade mais próxima do grupo funcional, no caso da hidroxila. Caso não exista um grupo funcional, a prioridade para se começar a numerar a extremidade da cadeia carbônica é em saturação. Caso não tenha, é a extremidade que chega mais próximo ao radical. Colocando em prática, nós temos aqui esta molécula, onde é feita a observação da sua cadeia principal, e a partir de então é dado a numeração dos carbonos que pertencem à sua cadeia carbônica. Como o grupo funcional, a hidroxila, se encontra ligado neste carbono, e este carbono vai ser o meu carbono número 1. Então nós temos 1, 2 e 3, uma vez que essa molécula possui 3 carbonos na sua cadeia principal. Então, dando nome para ela, nós temos o prefixo para 3 carbonos prop, o infixo en. Um fato interessante, você tem que colocar onde se encontra a ligação dupla na sua molécula. Como no caso, ela inicia no carbono 1, você tem que indicar o 1 aqui. E por fim, o seu sufixo é o grupo funcional que pertence à sua função orgânica. No caso, a hidroxila se encontra no carbono 1. Então, o nome dessa molécula é prop1en, en com N, não com M, desculpa, está errado. Então, é prop1en, 1ol. Caso você decida omitir esses valores 1 e 1, para ficar implícito que tanto a insaturação quanto o grupo funcional se encontram no carbono 1, é possível receber o nome de propenol. Caso você deseje colocar prop1en, 1ol. Você só pode omitir essa informação da posição da insaturação e do seu grupo funcional caso a presença deles se deem todos no carbono 1 da sua molécula. Segundo exemplo, faça a identificação da sua cadeia principal. A numeração se dá a partir do carbono que se encontra que encontra o meu grupo funcional, no caso, este carbono aqui. Nós temos então 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Próximo passo, identificar os radicais. Nesse caso, nós temos 2 radicais, este contendo 2 carbonos e este contendo 1 carbono só. O meu radical contendo 2 carbonos se chama etil e o radical contendo 1 carbono se chama metil. Como anteriormente nós já vimos, para se dar o nome em uma molécula orgânica, você primeiro coloca o radical junto com a posição e depois a cadeia principal. Pois bem, nesse caso nós temos então o radical, seguindo a ordem alfabética, entre o metil e o etil, nós temos que colocar primeiro o etil junto com a posição em que ele se encontra, qual carbono que ele está ligado, e depois o metil, qual carbono que ele se encontra ligado na cadeia principal. Então nós temos 3 metil, 3 etil, 4 metil. Acabou-se os radicais, agora começa a dar o nome da cadeia principal. Prefixo para 5 carbonos pent, posição da sua insaturação, posição do carbono 1, 1en. O meu grupo funcional se encontra no primeiro carbono, ol. Você poderia colocar um ol aqui também. Juntando todas as informações, nós temos 3 etil, 4 metil, pent, 1 en, 1 ol. Tudo bem?
Caso você decida omitir essa molécula, uma vez que tanto a insaturação quanto o grupo funcional se encontram no mesmo carbono, carbono número 1, tá? Isso você só pode fazer caso você tenha tanto a insaturação quanto a presença do seu grupo funcional no carbono 1. O nome dessa molécula seria 3-etil-4-metil-pentenol. A respeito de comparando o álcool, o enol e o fenol, o que nós temos? O álcool, tanto o álcool quanto o enol quanto o fenol, nós temos a presença de uma hidroxila ligada na sua cadeia principal. A diferença é que um álcool, a minha hidroxila liga-se a um carbono saturado. O meu enol, a minha hidroxila liga-se a um carbono insaturado, tá? Lembrando, caso você tenha uma hidroxila ligada a um carbono saturado, contudo a sua cadeia principal contenha uma insaturação, ainda assim isso não é um enol. O enol só é dito essa função orgânica caso você tenha uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Tudo bem? Nesse caso, ele é um álcool. Esta molécula é um álcool, não é um enol. Então, a principal diferença entre eles, álcool, hidroxila ligada a um carbono saturado, enol, hidroxila ligada a um carbono insaturado por dupla ligação, e um fenol, hidroxila ligado a um anel aromático ou um anel benzênico.